E aí, antes de chegar no princípio 4, eu queria compartilhar com vocês algo que eu aprendi desde pequeno, assistindo Os Padrinhos Mágicos, né? Os Padrinhos Mágicos é um desenho muito interessante, porque ele mostra como que os nossos desejos, eles muitas vezes podem ter consequências não intencionais quando a gente age em direção a eles sem considerar, né, como que as pessoas vão reagir, né? Como considerar isso. Então, o time Turner, né? Ele sempre lidava com um problema. Ele tinha um problema ali, bullying na escola, ou porque ele queria uma menina, ou porque ele queria ser forte, qualquer coisa. E ele pedia aos padrinhos machos para realizar esse desejo, sendo que toda vez que isso acontecia, o mundo ele mudava de uma forma que o Turner ele não conseguia prever, né? E a forma como o mundo mudava sempre fazia a nova situação ser pior do que a situação anterior. Então, no final dos desenhos, ele sempre terminava pedindo para voltar as coisas a serem como eram. Uma outra coisa importante que tinha lá nos Padrinhos Mágicos era o livro das regras, que limitava os desejos que o time Turner poderia realizar. E aí eu acho que é uma boa analogia com o direito e a economia, como elas se relacionam. Né? O Turner ele pode ser considerado, né, ali como a sociedade, os padrinhos mágicos como o governo, e esse livro das regras como a Constituição. E a economia, ela é a ciência meio que estuda como que as pessoas elas vão tomar decisões a partir do momento que o Tim Turner fez o desejo dele. Então a gente meio que. Se o Tim Turner tivesse um padrinho mágico economista, esse padrinho mágico explicaria para ele como as pessoas iriam reagir ao desejo dele. E explicaria que muito provavelmente ia dar errado. Né? O princípio 4, muito nesse caminho, é que as pessoas respondem a incentivos. Tá? O incentivo ele é algo que induz uma pessoa a agir, como a perspectiva de uma punição ou de uma recompensa. Então, quando os legisladores eles ignoram os incentivos, as políticas podem ter consequências não intencionais. E aí o Menkil ele traz no livro dele um exemplo muito interessante que é a lei de cinto de segurança. Né? Não sei se vocês sabem, mas os carros não tinham cinto de segurança, né, desde que foram criados. Né? Mas aí essas leis elas começaram a ser colocadas a partir da década de 60 lá nos Estados Unidos, e outras leis de segurança para os motoristas, segurança automotiva, também começaram a ser passadas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Aqui no Brasil temos várias, inclusive. A questão é que quanto mais seguro o motorista se sente, né, mais ele está disposto a assumir riscos no volante, né, e a, sei lá, correr em maior velocidade. E aí veja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma lei bem intencionada voltada a proteger o motorista. Sendo que eu não levei em consideração que uma vez que o motorista ele tem acesso a essa maior segurança, ele pode tomar atitudes, decisões que colocam os outros em risco. Os pedestres, por exemplo. Então o economista Sam Peltzman, em um estudo de 1975, ele verificou que leis de segurança automotiva acabavam resultando em mais acidentes. Mas, claro, nesses acidentes os motoristas dos veículos morriam menos. Né? Contudo, as mortes acabavam recaindo sobre os pedestres. Então, mais uma vez, gente, aqui só para mostrar a importância de considerar como as pessoas elas reagem às mudanças legislativas, aos desejos da sociedade. Né? Muitas vezes a sociedade tem o desejo, o legislador age como um padrinho mágico, realiza esse desejo, só para a sociedade ver depois que a realização desse desejo teve consequências não intencionais. Ninguém está dizendo aqui que não tem que ter lei para a segurança automotiva. É mais uma questão de que a gente tem sempre que ter em mente o trade-off dessas regulações. Por isso que é importante a análise de impacto. Né? Na análise de impacto, você tem uma política pública, você estima lá com modelos econométricos e tal, quais serão os possíveis resultados dessa política pública, e você precisa fazer uma análise custo-benefício para ver se essa política pública faz sentido. Tá?
E aí, tem um exemplo muito interessante, porque assim, lembra que um dos princípios aqui das aulas é tratar as coisas com ceticismo e com crítica. Gordon Tullock foi um economista que ele sugeriu, de em tom de brincadeira, claro, mas ele sugeriu que fosse colocado um espigão, né, na direção de todos os automóveis e que isso bastaria para as pessoas, né, agindo em próprio interesse, né, elas andarem devagar e com bastante cautela. Veja que interessante, ao invés de dar segurança automotiva, você torna dirigir o carro mais perigoso e isso aí protege as pessoas em volta do motorista, né? Claro que aí a gente teria outros custos, né? É, custos como imagina o quão lento seria o trânsito, né? Se todo mundo tivesse o espigão apontado para a cara, né? Então iria ter um custo de oportunidade muito grande para a economia, além de ser um completo absurdo, claro. Mas é só para mostrar um pouco esse raciocínio de como as pessoas respondem a incentivos, que é algo que todo economista pensa.